Olá, esse é o canal Rotor Dourado, eu sou o Rodrigo e neste vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre compressor odontológico para que resolva os principais problemas do dia a dia de um consultório. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira eu vou falar sobre o funcionamento do compressor, na segunda parte eu vou falar sobre pressão e qualidade do ar e na terceira parte eu vou falar sobre as principais peças e suas funções. Parte 1. Como funciona um compressor? O compressor nada mais é que uma máquina que eleva a pressão de ar dentro de um reservatório. É um equipamento indispensável dentro do consultório odontológico. É ele que disponibiliza o ar comprimido para a cadeira e da cadeira é distribuído para todos os equipamentos odontológicos que a gente usa no dia a dia. Caneta de alta rotação, seringa tríplice e outros. A conexão entre o compressor e a cadeira é feita normalmente por tubos de cobre, mangueiras ou até mesmo tubos de PVC que resistem a pressões. Eu fiz um esquema aqui para elucidar isso. Aqui tem representado o compressor, aqui nós temos a cadeira odontológica. Entre os dois, a conexão é feita, como eu disse, por mangueiras, tubos de cobre ou até mesmo canos de PVC específicos que aguentam pressão. Normalmente, essa conexão é feita sob o piso, o que deixa um ambiente mais limpo, mas tem consultórios que essa conexão é feita sobre o piso e há maneiras de disfarçar isso. Essa mangueira sai ali do compressor, vem sob o piso na maioria das vezes e chega até essa parte da cadeira que a gente chama de caixa de comando ou caixa de ligação. Essa aqui na parte anterior da cadeira. Temos também cadeiras que essa caixa de comando fica na parte lateral da cadeira. E como o compressor funciona? Para explicar o funcionamento de compressor, eu também trouxe aqui uma imagem de um compressor que é normalmente o mais encontrado dentro dos consultórios. Esse é o compressor. No início do turno, nós ligamos esse compressor na tomada e aí o motor começa a funcionar fazendo os pistões trabalharem. Dessa maneira, o ar externo aqui, o ar ambiente, é puxado para dentro do reservatório, que é essa parte branca aqui. Quando ele é puxado para dentro do reservatório, ele passa aqui pelo pré-filtro, deixando no filtro partículas grandes que estão suspensas no ar, como folhas, insetos, foligem. Esse ar entra dentro do compressor, os pistões vão trabalhando, enchendo esse reservatório, cada vez mais a pressão aqui interna vai aumentando e isso é medido através desse reloginho, que é o manômetro. A pressão vai subindo, quando chega em 120 psi, essa parte aqui, que é o pressostato, dá ordem para desligar o motor. E aí esse ar fica aqui dentro, esperando o momento em que nós começamos a trabalhar. À medida que nós começamos a usar caneta de alta rotação, seringa tríplice, equipamentos que exigem ar comprimido, esse ar vai sendo consumido, a pressão vai baixando, quando chega em 80 psi, o pressostato dá uma nova ordem para ligar o motor. E aí começa um novo ciclo, o ar é puxado para dentro, a pressão vai aumentando, quando chega em 120 psi, o motor desliga novamente. E isso fica nesse funcionamento o dia inteiro durante o nosso turno de trabalho. Parte 2. Qualidade e pressão do ar. O ar que é disponibilizado na cadeira é o mesmo que está no ambiente externo, porém com características diferentes, que é o que eu vou mostrar aqui agora, como que acontece a mudança na característica do ar quando ele entra dentro do compressor e é disponibilizado lá na cadeira. Eu fiz um desenho esquemático que representa aqui as características do ar do ambiente externo, do ar que está dentro do compressor e do ar que é disponibilizado para a cadeira. Tem aqui uma legenda onde as partículas sólidas grossas, representadas pela cor preta, correspondem a folhas, foligem, insetos. Já as partículas sólidas finas estão representadas pela cor verde e representam a poeira mais fina que está no ambiente externo. Já pela cor vermelha está representado os gases que estão também no ambiente externo. Já a cor azul representa o vapor d'água que está presente no ambiente externo. Então, quando o compressor começa a funcionar, esse ar com todas essas partículas, partículas sólidas grossas, partículas sólidas finas, gases e vapor d'água, são puxadas para dentro do compressor, passando pelo pré-filtro.
Quando passa aqui, como eu já disse, ficam as partículas sólidas grossas. Por isso que aqui dentro está representado somente as partículas sólidas finas, gases e vapor d'água. Ah, mas apareceu aqui fragmentos internos. O que são esses fragmentos internos? Os compressores odontológicos, na sua maioria, são compressores que trabalham sem óleo, são isentos de óleo. E aí, do trabalho de vai e vem do pistão dos pistões ou do pistão para comprimir o ar aqui dentro do reservatório, à medida que vai passando o tempo, vai tendo desgaste das partes internas e pequenas partículas podem cair aqui dentro do reservatório. São esses fragmentos internos que estão representados aqui. Aqui no ar externo, então nós temos todas essas partículas e aqui a gente não tem pressão. Dentro do compressor, nós temos já essas partículas, menos as partículas sólidas grossas, e com relação à pressão, aqui existe uma pressão variável, que fica entre 80 e 120 psi, que foi aquilo que eu disse. O compressor começa a trabalhar, atinge 120 psi, o pressostato dá ordem para desligar. O ar é consumido, chega a 80 psi e o pressostato dá ordem para o motor ligar o compressor e começar novamente a comprimir esse ar, aumentando a pressão até chegar a 120. Porém, as características que precisamos ter no ar que é disponibilizado na cadeira são pressão constante de 80 psi e qualidade do ar, tem que ser um ar limpo e seco. O que significa limpo e seco? Significa um ar que tenha somente gases e não tenha umidade. E como acontece essa mudança do ar que está aqui dentro do reservatório para o ar que é disponibilizado para a cadeira? Acontece através de um elemento chave, que é o filtro regulador. O que é o filtro regulador? Como o próprio nome diz, ele possui uma parte que filtra o ar, deixando passar somente gases, que é o que nós precisamos lá na cadeira, e tem a parte que é a válvula reguladora de pressão, que nada mais é que um registro que a gente vai girando no sentido horário ou anti-horário e regulando para pressão de 80 psi. Para fixar essas modificações que acontecem do ar do ambiente externo, passando pelo reservatório e chegando até a cadeira, eu fiz uma tabela. No ambiente externo, com relação à qualidade, nós temos um ar sujo, que possui partículas sólidas grossas, partículas sólidas finas, gases e vapor d'água. Com relação à pressão, não tem pressão. Já no reservatório, com relação à qualidade, nós temos também um ar ainda sujo, com partículas sólidas finas, gases, vapor d'água e fragmentos internos. As partículas sólidas grossas ficaram no pré-filtro e apareceram os fragmentos internos, que são aquelas pequenas partículas decorrentes do desgaste interno do trabalho ali dos pistões. Já com relação à pressão no reservatório, nós temos uma pressão variável entre 80 e 120 psi. Na cadeira, nós temos um ar limpo, somente gases e livre de umidade e com a pressão constante e de 80 psi. Terceira parte, principais peças e suas funções. Saber sobre as peças do compressor e qual a sua função vai te dar a base para saber resolver os principais problemas de um compressor odontológico. Para demonstrar essas peças, eu também tenho uma imagem aqui. Aqui nós temos novamente o compressor. E quando o compressor é ligado lá na tomada, o motor começa a funcionar e puxa o ar para dentro do reservatório. Quando esse ar é puxado, ele passa pelo pré-filtro, que é responsável por reter partículas sólidas grossas. Aqui é o reservatório, onde fica armazenado o ar comprimido. Aqui nós temos o pressostato, que é uma peça super importante no compressor, porque ele é um mecanismo de segurança. Vamos ver por quê. Quando o motor começa a funcionar, o ar é comprimido dentro do reservatório e a pressão chega a 120 psi. Nesse momento, o pressostato dá a ordem para o motor desligar. Se não tivéssemos o pressostato, essa pressão ia aumentando, aumentando sem limite, e esse aqui, que é um vaso sob pressão, iria explodir, iria causar um acidente. Então, ele é um mecanismo de segurança. Outra peça aqui é o manômetro, que é o responsável por medir a pressão dentro do reservatório. Nós temos dois manômetros. Esse aqui é responsável por medir a pressão do reservatório, ele fica indo a 120 e a 80, ele então é variável. E aqui no filtro regulador nós também temos um manômetro,
que mede a pressão de saída, a pressão que vai lá para a cadeira, que a gente vai regular aqui através dessa válvula reguladora para que saia um ar com pressão de 80 psi. Temos o filtro, que é importantíssimo no compressor, como já falei no tópico anterior. Ele é responsável por reter partículas e vapor d'água, deixando passar somente os gases que chegam até a cadeira. Outra peça importante em um compressor é a válvula de segurança. A válvula de segurança é como se fosse aquela válvula da panela de pressão. Se o pressossato falhar em desligar o motor quando a pressão chegar a 120 psi, quem vai deixar escapar o ar aqui com 135 psi é essa válvula de segurança. Se acontecer uma falha do pressossato, e pode acontecer se nós não tivéssemos essa válvula de segurança, o reservatório também iria explodir. Quando o pressossato deixa de funcionar, a pressão passa de 120. Quando chega em 135, esse pininho aqui vai para fora, expulsando o ar do reservatório. Então o compressor fica funcionando, fazendo barulho e o ar escapando. É um mecanismo de segurança para evitar um acidente. Outra parte importante do compressor é o dreno, que nada mais é do que uma torneirinha, que deve ser aberta todos os dias no final do turno, para que o ar, a umidade, muitas vezes até a água que fica retida aqui dentro do reservatório, saia desse compressor. Se isso não for feito, com o tempo vai acumulando tanta água aqui dentro desse reservatório que vai diminuindo a pressão que vai ser disponibilizada lá para a cadeira. Então a gente sente que a caneta de alta rotação está mais fraca, ela para a hora que você vai fazer um preparo cavitário. A seringa tríplice, a hora que vai jogar o ar, você percebe que não está secando a boca do paciente, você molha a boca do paciente. Bom, então vamos fazer aqui uma revisão do que nós aprendemos nesse vídeo. Primeiro, aprendemos como funciona o compressor, depois aprendemos sobre a pressão e a qualidade do ar e por último, sobre as principais peças e suas funções. Para você que ficou aqui até o final, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.